Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira live aqui de 2024, uma live bastante bastante polêmica, né? Aí o foco é a gente falar dessa nova resolução aí da medicina, né? Vamos entender aí se isso tem algum impacto ou não sobre a gente, as razões disso tudo, né? Achei importante o assunto ser esse pela urgência que tem, né? Porque tem tanta gente falando tanto sobre isso, tecendo tantos comentários, né? Que eu aproveitei e convidei aqui para essa live o nosso diretor jurídico, o Dr. Rodrigo Dório, tá? Convidei o Dr. Rodrigo Dório, que é advogado, que ajudou aí a SBTI na ação da medicina, né, do apoio, né? E ele vai entrar aqui, já pediu para solicitou a participação, já estou aceitando ele aqui para que ele possa participar. E aí está ele, Dr. Rodrigo Dório, seja muito bem-vindo, meu amigo. Doutor Flávio, boa tarde. Desculpa o atraso aí, foi problemas tecnológicos aqui. Imagino. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Rodrigo é um advogado atuante aqui em São Paulo, é um advogado, professor universitário, é um pós-doc em Direito, com livros escritos aí. Inclusive, eu sempre faço propaganda de que o último livro dele foi citado aí no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do crime de parcialidade do Sérgio Moro, né? Não é isso, Rodrigo? Foi no foi uma das obras afetadas no pacote da anticrime, da lei anticrime. Legal, parabéns aí. O Rodrigo é um dos grandes advogados aqui do país na atualidade, né? Um advogado que está acostumado aí grandes batalhas, né? É meu amigo pessoal também, além disso, né? Sou padrinho de casamento dele, meu padrinho de casamento, e temos aí uma relação além da profissional, uma relação de muita amizade. Ele é nosso responsável jurídico aqui, né? E eu tomei a liberdade de convidar o Rodrigo, achei importante porque é um assunto que permeia muito mais pela expertise dele do que pela minha, né, Rodrigo? Então, eu estou pedindo socorro aí, Rodrigo, para que a gente converse sobre essa resolução. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção e pedir a consideração do Rodrigo, né, é em relação a isso, porque muita gente está aflito porque acha que eu falo assim, mas como é que fica agora a questão do cirurgião dentista, né, da resolução que permite ao dentista trabalhar, que é a resolução de 2019 do CFO, se o CFM fez uma nova resolução dizendo que é tudo deles, né? Como é que fica essa situação? Você quer explicar isso para o pessoal um pouquinho aí? Eu acho que tentar explicar em linguagem mais popular, para todo mundo entender mais fácil. Claro, meu caro. Bom, obrigado pelo carinho primeiro, pelo convite, pela apresentação. Acho que hoje a proposta é de uma maneira um pouco mais informal falar dessa resolução, né, a 2373 de 2023, do Conselho Federal de Medicina. É importante que, para entender um pouquinho o que diz essa resolução, a gente entender o contexto sobre uma discussão que existe há algum tempo, judicial, sobre a atuação, a competência tanto do cirurgião dentista quanto do médico. Existem algumas resoluções anteriores, existem alguns processos judiciais anteriores, inicialmente alguns movidos até por algumas entidades, algumas associações civis, né, discutindo algumas resoluções anteriores do CFO sobre a atuação do cirurgião dentista na ROF. Teve uma ação em Brasília, depois teve uma ação em Natal, Rio Grande do Norte, e hoje teve uma também no Tocantins, e hoje existe uma ação que foi movida pelo Conselho Federal de Medicina para anular
a resolução 198, né, Flávio? 98. 198. Tem uma colinha aqui, pessoal. Então, se eu olhar para o lado, não é que eu estou vendo no WhatsApp, não, é que eu estou vendo minha colinha. A resolução 198 de 2019 do CFO. Existe uma ação promovida pelo Conselho Federal de Medicina para anular essa resolução 198 do Conselho Federal de Odontologia, tá? Uma ação civil pública. E essa ação, ela trata da resolução e principalmente qual é o objeto, né? Qual que é o assunto, qual que é o tema que é trabalhado. A resolução do Conselho de Odontologia que permite, na verdade não é que ela permite, aqui o verbo melhor é regular, porque aí aproveitando já para conversar do tema hoje, os conselhos profissionais, eles têm uma certa competência. Então, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Conselho Federal de Odontologia têm uma competência determinada tanto pela Constituição quanto pelas diversas legislações esparsas no nosso sistema. As principais competências dos conselhos são a fiscalização dos profissionais e a regulação da profissão. Regular o profissional daquele conselho. Então, o Conselho de Medicina regula as atividades do profissional de medicina, o Conselho Federal de Odontologia regula, o federal e os regionais, né, mas mais uma atribuição federal, os profissionais de odontologia. O exercício da profissão, ele é algo livre, pela própria Constituição. A Constituição permite a livre exercício da profissão, está até no artigo 5º, se não me engano, inciso 13, perdão. Desde que, dependendo da profissão, haja regulação por lei. Então, não pode, por exemplo, um conselho se sobrepor a uma lei, muito menos se sobrepor à Constituição. Então, primeiro a gente precisa entender o que cada um pode. Então, o Conselho de Medicina tem, dentro das suas diversas regulações, como um conselho profissional, regular, fiscalizar, emitir resoluções, como ele faz aqui com a 2373. Isso é o que a gente chama de ordenamento jurídico, né, Rodrigo? O ordenamento, se você for ver, Flávio, é a somatória de todas essas normas. Né? Existe uma hierarquia jurídica aí, né? Exato. Isso aqui... Existe uma hierarquia jurídica que precisa ser respeitada. Quer dizer, como é que a hierarquia, né, vai fazer uma norma que vai se sobrepor a uma lei? Quer dizer, se uma autarquia começa a fazer norma e as normas da autarquia têm um valor maior, um valor superior ao valor das leis, então não precisa existir congresso. Sim, esse é um ponto, um dos pontos que talvez a conclusão, eu posso talvez antecipar a conclusão da leitura dessa resolução do CFM, né, da 2373, é dizer que ela não retira nenhuma competência do cirurgião dentista. Aí a gente pode pensar os porquês. O primeiro porquê a competência do CFM não é regular a atividade do cirurgião dentista. Quem a faz é o CFO e já fez por meio da resolução 198. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma lei. Tem uma lei federal, passou pelo processo, então houve o processo legislativo, houve a tramitação nas casas, né, do Congresso, então, da Câmara e do Senado, houve a votação, houve a promulgação, não, houve a promulgação pelo presidente da República. Eu estou pegando até aqui a lei que regula o tema, que é a Lei 12.842 de 2013. Essa é uma lei que ela é conhecida por regular o ato médico. Né? Formalmente, ele é conhecido como a Lei de Regulação do Ato Médico. E ela regula, sim, e ela atribui uma exclusividade para o profissional de medicina. E uma lei à época foi sancionada pela presidente da República, que era a presidente Dilma Rousseff, certo? Foi pela presidente, não. Na época foi 2013, foi a Dilma, sim. Essa lei federal, devidamente respeitados os processos legislativos, uma norma constitucional, ela regula o ato médico e ela atribui ao médico essa exclusividade. Então, se vocês pegarem lá nos primeiros dispositivos, artigos, incisos e parágrafos, estará lá quais são esses atos e essa exclusividade. Mas um ponto mais importante da lei do ato médico é que
essa exclusividade não pode ser atribuída frente ao cirurgião dentista. Então, se vocês pegarem essa lei, vocês podem entrar aí no Google, digitar Lei 12.842, vai aparecer um site Planalto da República. Vocês clicam, vai vir a lei. Aí vocês vão lá no artigo 4º, que está dizendo assim, são atividades privativas do médico. E aí tem todas as atividades. A ROF, a atuação que envolve a ROF, né, todo o trabalho terapêutico, estético, vocês vão falar, poxa, mas eu estou vendo aqui que está contido. Mas aí vocês vão olhar o parágrafo 6º, que diz o seguinte, o disposto nesse artigo não se aplica ao exercício da odontologia no âmbito de sua área de atuação. E ponto. E quem determina o exercício da odontologia e o âmbito da área de atuação é o Conselho Federal de Odontologia, não de Medicina. Perfeito. Mas então, veja, nós temos o Conselho Federal de Odontologia, que fez essa determinação por meio da Resolução 98 de 2019. Nós temos uma lei que determina que a exclusividade daqueles atos, que são os atos privativos do médico, não podem ser impostas. A exclusividade não pode ser imposta ao cirurgião dentista. E temos a Constituição Federal, que regula o exercício, na verdade garante o livre exercício da profissão, ainda que possa ter lei regulando de forma específica. Então nós temos aí um aparato de leis que garantiriam o cirurgião dentista a exercer essa atividade de ROF. E aqui talvez a gente pode ir um pouquinho mais além, porque lembra que eu comentei que existe uma ação discutindo essa resolução 98. Houve uma tentativa aí de demonstrar que havia uma irregularidade nessa resolução que regula a atividade do cirurgião dentista. Fala quem pode fazer, o que precisa para fazer, tempo de estudo, tem uma série de elementos regulatórios do exercício do cirurgião dentista na prática da ROF. O CFM entrou com ação, tem até aqui o número da ação para quem quiser olhar também, é só dar hoje o Google dá um acesso muito fácil, né? É a ação 10000957 dígito 19.20.4.01.4300. Você, Flávio, eu vi que no Insta da Odontopartner você colocou um comunicado do SBTI e você remete à ação. Tá? Então, quem não conseguiu anotar pode ir aí no Insta da Odonto. E o que essa ação anotou? Essa ação ela analisa a regularidade da Resolução 98 e diz, olha, aqui sim é competência, sim, do cirurgião dentista, seja pela Constituição, seja pela lei do ato médico, que exclui essa exclusividade, seja pela própria 198, que não apresenta irregularidade nenhuma. Então, hoje, por meio de uma sentença judicial, de uma ação promovida pelo Conselho Federal de Medicina contra o Conselho Federal de Odontologia, já, obviamente, não transitou em julgado, está em grau recursal, mas já existe uma análise judicial, jurisdicional sobre a temática. Então, diante de toda essa lógica, se viesse uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo, olha, aqui o cirurgião dentista não pode atuar, essa resolução teria um vício interno e não poderia produzir efeitos. Ela deveria, no caso, ser anulada. Mas a leitura dessa resolução 2373 não é possível extrair essa interpretação. Primeiro, porque ela tem que ser interpretada, e como o Flávio bem colocou, né, existe uma hierarquia de leis, ou hierarquia normativa, né, uma resolução de um conselho profissional é inferior a uma lei, e é muito inferior à Constituição. Então, aqui, teríamos uma norma, Constituição e lei do ato médico superiores a esta resolução. Então, essa resolução não pode ser interpretada fora desse ordenamento jurídico. Tem que ocorrer aqui uma figura chamada interpretação sistemática, né? um elemento de interpretação, de hermenêutica. Mas, se ela for interpretada sozinha, isolada, mesmo assim, não é possível
afirmar aí, com a melhor técnica, de que ela diz que o cirurgião dentista não pode atuar na prática da ROF. Ela fala, ela tem diversos considerandos, né? E um deles realmente, ela fala que existe uma discussão, uma problemática nas áreas de atuação do médico e do cirurgião dentista, mas ela traz aqui e fala, olha, algumas cirurgias, onde estiver previsto a anestesia geral, tem que ser feita dentro dos hospitais, com anestesista e dentro de uma série de regramentos. Ela natural, é assim. Claro. E ela também coloca, é de competência exclusiva do médico, no artigo 1º, e coloca diversos incisos. Né, e vem trabalhando. Só para deixar, só para quem não está acompanhando esse artigo 1º aqui, tipo assim, é de competência exclusiva do médico o tratamento de todas as neoplasias e doenças de glândulas salivares maiores, ou seja, parótida, submandibulares, sublinguais, das doenças dos seios paranasais e cavidades nasais, da cialoendoscopia diagnóstica e terapêutica e acesso pela via cervical e tireoide e patologias da órbita, aparelho ocular, base de crânio e terço superior da face. Então, o que ele fala aqui, na verdade, está em alinhamento com a própria resolução 100 de 2010 da odontologia, com as normas, né, a consolidação de normas do artigo 43, e também não se discute essas questões, porque aqui nós estamos falando do tratamento de patologias, aqui, primeiro. Então, até aí, isso não interfere em absolutamente nada no exercício da harmonização orofacial dentro dos trâmites, dos preceitos feitos pelo Conselho Federal de Odontologia pela Resolução 198 de 2019. Então, esse artigo 1º não fere em absoluto isso daí. Ele só diz que o tratamento de cânceres, endoscopias e etc., acesso de via cervical infratióide, patologia de órbita, de aparelho ocular, de base de crânio, terço superior de face, é de competência do médico. Ponto final. Até aí, isso não é ROF. Não, o que poderia ser interpretado, talvez no inciso 2º, que ele coloca, né, do inciso 2º desse artigo 1º, a prática de cirurgia e procedimentos com finalidade estética e funcional que invadam a epiderme e a derme, bem como a inclusão de fármacos, produtos químicos ou abrasivos que invadam a pele, materiais aloplásticos ou qualquer outro procedimento com finalidade exclusivamente estética. Aqui poderia... O artigo 2º dele já fere completamente ao exercício da harmonização orofacial. Completamente. Eu não sei de onde que o CFM tirou da cartola que é prática exclusiva do médico o tratamento de questões estéticas ou funcionais que invadam a epiderme. Gente, pelo amor de Deus, epiderme e derme é constituinte da pele. A pele recobre o corpo humano inteiro. Então, o exercício da odontologia clássica estaria francamente violada por esse artigo 2º aí. Isso não tem nenhum cabimento, né? E aí sim, como fala da inclusão de fármacos, produtos absurdo, até porque a lei da odontologia, que é de 1966, ela já diz que é de competência do dentista, que é um profissional prescritor, né, o acesso, né, de indicação de uso interno está indicado em odontologia. Quer dizer, o dentista ele é prescritor, ele chefia centro cirúrgico no hospital, né? Quer dizer, não tem lógica isso aqui. Isso aqui esse artigo 2º é um completo absurdo na minha opinião. Né? É completamente desprovido de base legal. Na verdade, assim, o que pode se extrair disso é que, se você ler, você tem que sempre ler os incisos a partir do caput do artigo. Né? Ele coloca que isso seria exclusivo do médico. Se a gente for interpretar, isso não pode ser interpretado de forma isolada. E tem que ser interpretado com os demais elementos do ordenamento. Se a resolução inteira, ou só esse dispositivo, não importa, forem interpretados com base na lei do ato médico, não haveria problema. Por quê? A lei do ato médico fala também o que é exclusivo do médico. É que ele excepciona o cirurgião dentista. Como a lei do ato médico é maior que esta resolução, pela hierarquia das leis, tem que ser aplicado também essa resolução. Então aqui você poderia ler como é competência exclusiva do médico todas as
as competências, e lá no final deveria ser também nessa interpretação sistemática entendido que não pode ser, ou na verdade deve ser excluída essa regulação frente ao cirurgião dentista. É de competência do médico, exceto aquilo que também é de competência do cirurgião dentista, como está previsto na própria lei do ato médico. E a resolução, ela tem alguns pontos assim que poderiam ser contraditórios internamente, se a gente for pensar, porque ele coloca, olha, considerando, né, considerando que as cirurgias crânio-cervicais são realizadas por médicos especializados, aos quais é impossível estabelecer restrições de qualquer natureza, salvo as de estrita competência do cirurgião dentista. Ele reconhece que existe uma competência do cirurgião dentista, por mais que ele não regule aqui. Ele não está dizendo que é exclusivo do médico frente ao cirurgião dentista. Isso ele não diz com todas as letras. Por isso que não dá para ser feita nenhuma interpretação extensiva, mas sim sistemática. Olha, aqui eu interpreto a resolução com base na lei que é maior. A lei diz que não se aplica esta exclusividade ao cirurgião dentista. A resolução deveria ter a mesma interpretação. Corrija se eu estiver errado. Quer dizer, ainda que tivesse a intenção de cercear os direitos do cirurgião dentista, isso não produziria efeito, porque isso teria que ser interpretado de acordo com a lei federal que diz que o cirurgião dentista ele tem competência. É isso, ponto. E se houvesse um conflito, na verdade, não. A intenção da resolução é dizer isso. Olha, vocês estão ferindo a resolução. Não, na verdade, a intenção aqui não é nenhuma de ferir nenhum tipo de resolução, mas ela tem que ser interpretada porque está escrito. O que está escrito fere, na verdade, a lei. E fere hoje o que já foi decidido pelo um primeiro grau, mas foi numa ação entre CFM e CFO. Tá? Eu falei a ação errada, eu falei a ação da outra ação civil pública, tá, Flávio? Eu vou falar aqui só para ficar gravado, né? É a 100.3948, dígito 83, de 2019, e tramita na 8ª Vara de Brasília, 8ª Vara Federal de Brasília. 100.3948, dígito 83.2019. É a ação que há essa discussão. Na verdade, a matéria de fundo é a mesma. Qual é o campo de atuação do cirurgião dentista? Lá, nesta ação, tenta-se anular a resolução 98. E a sentença diz que ela não merece ser anulada. Na verdade, ela merece produzir os efeitos, porque existe a Constituição, porque existe a lei, e a sentença ainda traz uma questão que falou, essa aqui é uma briga numa nítida tentativa de reserva de mercado. A sentença fala isso. E por isso a resolução é válida. Então nós temos a lei, nós temos a Constituição, nós temos a lei, nós temos a resolução 98 que produz efeitos e temos essa sentença dizendo que a resolução não tem nenhum vício. Então, ainda que tiver uma resolução até mais explícita do CFM, dizendo que não é competência do cirurgião dentista, ela não disse isso. Como ela é muito longa, ela traz diversos considerandos, diversas questões, ela não é tão clara, mas ela não pode ser interpretada nesse sentido, porque fere as questões basilares do ordenamento jurídico, porque fere a própria capacidade, a competência dela de regular o que o cirurgião dentista faz. Quem regula o que o cirurgião dentista faz, como conselho, é o CFO. Exatamente. Não, eu acho que ficou bem entendido, resumindo para as pessoas, quer dizer, isso aqui não tem efeito sobre a odontologia, essa resolução não tem efeito, ainda que pretendesse ter algum efeito sobre a odontologia, esse efeito é completamente nulo. O cirurgião dentista é regulado pelo Conselho Federal de Odontologia, que é uma autarquia legalmente tão importante e tão válida legalmente quanto o Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho de Odontologia não regula o exercício da medicina, assim como o Conselho de Medicina não regula o exercício da odontologia. Existe a Constituição Federal, existem as leis federais e qualquer norma de conselho precisa estar em sinergia com a Constituição e com as leis federais. Se não tiver, não produz efeitos, não tem validade. Então, como o Rodrigo, ratificando o que o Rodrigo quis dizer, ainda assim, essa resolução da medicina,
ela não diz claramente que o dentista não pode, né? Ela diz de uma forma, Não, né? cabe essa interpretação que houve, esse ruído, ela cabe, mas assim, é importante entender que, primeiro, ela tem que ser interpretada com base nas outras normas, tem que entender que há uma hierarquia de normas, e tem que entender também que a competência do Conselho Federal de Medicina é de regular a profissão dos médicos, o exercício e fiscalizar os médicos, os atos médicos, e não os atos dos cirurgiões dentistas. Então, existem diversos elementos para entender e para interpretar que isto não retira do cirurgião dentista aquilo que, olha que curioso, aquilo que a resolução 198 do Conselho Federal de Odontologia permite. Perfeito. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Então, pessoal que está em casa, pode ficar tranquilo, pode continuar exercendo a harmonização facial dentro dos parâmetros estipulados pelo Conselho Federal de Odontologia. Isso é uma coisa essencial, porque também quando você começa a praticar atos que não estão permitidos pelo Conselho Federal de Odontologia, não estão bem suportados pela Resolução 98, você, como qualquer profissional, vai ficar à mercê de ser processado por exercício ilegal da medicina. Infrações éticas, penais, todas as infrações da lei. Você que excedeu Sim. os seus limites legais da sua profissão. Isso não pode acontecer, né? Então, dentro dos limites legais da profissão, e por isso é muito importante você ter professores sérios, escolas sérias que deem suporte a você, né? E na dúvida, sempre entrar em contato com o Conselho de Odontologia, né? Para que não incorra aí em problemas. Mas dentro daquilo que nós estamos permitidos a fazer, seguimos livres para continuar fazendo com a responsabilidade que sempre fizemos. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, meu cara. Pela aula simplificada aí de direito aqui para a gente. Um grande abraço, pessoal. Salvem essa live, compartilhem com as pessoas, que é sempre muito importante. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, meu cara. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença.